Mello. O Livro dos Espíritos, do Allan Kardec. Um fluido vital chamado ectoplasma, do Matteo Tubino. O Reiki, a terapia vibracional integrativa, do Adilson Marques. Esses livros todos tem na biblioteca aqui, tá? Medicina vibracional, do Richard Gerber, também. Umbanda, os 7 Reinos Sagrados, é o meu livro, que é a base da doutrina, né? Para a pessoa saber depois o que está sendo estudado aqui dentro. Mãos de Luz, de Bárbara Brenna. O que é cura espiritual, do Victor Rebelo, tá? Vira mais um. Prana, o segredo da cura pela yoga, de Atreia. Leitura de auras e tratamentos essênios, Anne Miroz Givaldan, não sei se está correta a pronúncia, Givaldan, né? A cura pelos fluidos, da Celina Fioravante. Magnetismo curador, de Afonso Buer. Né? E Metafísica da Saúde, volume 1 e 2 do Gasparetto. Então, são 18 livrinhos. Tá? Uma coisa bem simples, né? Bem básica, tá certo? Para a gente poder depois entender. Não, não tem todos os livros, né, no site. Não tem. Aqui na biblioteca tem muitos. É que tem livro que tem direitos autorais e tal. Mas se pesquisarem até na internet, vocês encontram lá um arquivinho, PDF e tal. Dá pra... A maioria tem disponível. A relação eu estou passando aí. Ela está em papel aí. Quem quiser dar uma olhada, aí depois fica aí, tá? Necessariamente, se for ler tudo isso, vai ser um bom tempo, né? Mas para a gente poder chegar no Arapé, nós estudamos tudo isso daí. Então é interessante que as pessoas procurem também estudar. Estudamos os essênios também. Também. A cura pelas mãos vem desde os essênios, com certeza, né? Vamos para frente? Aqui, essa é a apostila do Arapé. Ela está disponível. Você consegue pegar para mim? No armarinho ali. Está embaixo, uma apostilinha capinha preta. Eu tenho impresso, mas ela está em PDF lá no site. Eu fiz essa apostila logo quando nós lançamos o Arapé, acho que foi em 2008, não sei se foi 2008 ou 2010. Aí eu fiz a apostilinha, né? E ela está disponível. Isso aqui está no site de graça, é só ir lá baixar o PDF. Tem todo o conteúdo da nossa aula. Seria até interessante que a pessoa acompanhasse, lesse e depois trouxesse para dentro da sala, né? Para não ficar muito cansativo, senão eu vou ficar só explanando. É bom a gente trocar um pouquinho de informação, né? Então seria interessante que vocês procurassem ir lendo ela, tá? Vamos lá então começar a explicar, né, o que é o Arapé. A primeira coisa é a definição, né? Arapé. Depois eu vou falar o que é o nome, né? A palavra. Mas o primeiro, vamos definir o que é Arapé. Arapé é um sistema holístico de recuperação da saúde, obtido através do equilíbrio das 7 vibrações primordiais. Essa técnica foi desenvolvida no Núcleo Mata Verde e consiste na aplicação de fluidoterapia através de grupos de médiums que possuem o mesmo padrão vibratório. Tem bastante coisa aqui nessa definição, né? Vamos abrir ela um pouquinho. E se alguém quiser me perguntar alguma coisa, levanta a mão, a gente responde, tá? É um sistema holístico, quer dizer, nós vamos olhar a pessoa de uma forma completa, conjunta, né? Não vamos individualizar a pessoa, vamos pegar o todo, o conjunto, tá? Através do equilíbrio das 7 vibrações primordiais, né? O que são essas 7 vibrações primordiais? Então aqui já começa um conceito, tá? Que é próprio aqui da nossa doutrina dos 7 reinos sagrados. Cada reino tem uma vibração, cada reino tem uma vibração, e essa vibração é primordial. O que significa isso? Vem desde os primórdios, desde o início do universo, nós entendemos essas 7 vibrações. Então durante o curso nós vamos estudar detalhadamente qual a origem, da onde vem, aonde que ela está, onde que ela atua, a gente vai ver tudo isso daí, que é a doutrina, tá? Mas o Arapé funciona então com essas 7 vibrações. Então é importante, é uma só. É importante que o aluno, a pessoa, entenda bem essas 7 vibrações. Senão ele não vai entender o que é Arapé, tá? E durante o curso nós vamos estudar detalhadamente. Essa é a apostila, tá? Essa aqui é um xerox que tem aqui no terreiro, né? Que eu deixei aqui, mas ela está lá em PDF. Então quem quiser depois pega no terreiro. Eu acho que vale a pena, tem bastante conteúdo aqui, bastante coisa para a gente estudar. Tá certo?
Essa técnica foi desenvolvida no Núcleo Mata Verde, já cansei de falar isso, então é uma coisa nossa daqui que está saindo. Que nem eu falei, hoje já tem terreiro no Japão, tem terreiro lá no Nordeste lá que aplica, tem terreiro em Santa Catarina, tem aqui o Sete Montanhas em São Bernardo, Santo André, esqueci, que também aplica o arapé, e está indo, aos pouquinhos vai indo. E existem muitos terreiros de Umbanda que, embora não apliquem, eles estão elaborando cursinhos, né, dentro dos terreiros e estão colocando os 7 reinos, estão falando do arapé, então cada vez mais está se expandindo a doutrina, né? Aqui no Núcleo Mata Verde, nós aplicamos durante 2 ou 3 anos, depois paramos, né? Por questão administrativa, de administrar a aplicação do arapé. E aí divulguei a parte teórica, aí nós voltamos agora a fazer esse curso, para dar uma reciclada no pessoal que já é da casa e apresentar para os novos, né? E a intenção é pegar dentro do grupo aqui voluntários, pessoas que possuam tempo disponível, né, e que queiram, né, praticar o arapé, para depois a gente trabalhar um dia da semana com o arapé, tá? É uma coisa bacana, muito simples, qualquer pessoa pode participar, tá? E vocês vão ver que a gente está perdendo tempo. Essa energia que nós vamos usar, a gente está desperdiçando ela 24 horas por dia. E não estamos fazendo nada. Então a gente pode pegar essa energia e usar para curar as pessoas necessitadas. Vocês vão ver que é interessante. E dentro do estudo também tem uma etapa lá que é um autodescobrimento. A gente vai descobrir, quer dizer, não sei se é um autodescobrimento, mas a gente vai se conhecer melhor. Né? Essas vibrações, a gente vai estudar uma coisa chamada padrão vibratório da pessoa. Então é uma descoberta, você vai acabar descobrindo o que você tem dentro de você. Qual dessas 7 vibrações ela se coloca de maneira mais ostensiva, vamos dizer assim, né? Então é um processo também de conhecimento. Então eu acho que é interessante, tá? Consiste na aplicação de fluidoterapia. O que é fluidoterapia? É a técnica que a gente usa, os fluidos, né? O espírita faz muito isso nos passes, né? E a gente vai ver várias técnicas aqui no começo, rapidamente assim, eu vou passar em algumas, são esses fluidos, a gente usa isso então. Semelhante ao passe magnético, que é feito no templo espírita, né? Semelhante ao jorei, ao reiki. Cada um tem o seu fundamento, o seu princípio, mas é a imposição das mãos. Que já vem lá dos essênios, já faziam isso, tá certo? Então, cada um desenvolveu sua técnica e aqui nós temos uma, que é do terreiro, que deu resultado, né? A gente tem depoimentos, nós fizemos um vídeo, está até disponível no YouTube, na época, não falamos o nome das pessoas, mas citamos o que acontecia e tal. Tinha pessoas que estavam depressivas há 2, 3 anos, lá tomando remédio direto. Começou a aplicar o arapé 2 meses, a pessoa falou, eu estou ótima, estou bem, estou até parando de tomar remédio. Eu falei, não faça isso, né? Procure seu médico. Não é para ninguém parar de tomar remédio, é uma técnica que ajuda, que auxilia, né? Então a pessoa mudou. Ficou praticamente curada. Depois de 3 anos de ir para tudo que é lado, dopada, não conseguia a cura, em 2 meses ela se equilibrou. Então eu costumo dizer que na realidade a gente fornece energia para ela, para a própria pessoa se equilibrar. E a cura ela mesma produz depois, o próprio corpo. Tá certo? Então é muito interessante, tá? Agora, é aplicado nessa fluidoterapia, é aplicado através de grupos de médiums. Isso também é interessante, tá? A gente já frisar no início. Não é uma técnica individualista. É necessário um grupo. Então você só consegue aplicar o arapé em grupo. Não dá para aplicar sozinho. Tá? Porque o que a gente vai fazer? De uma forma muito rápida. Lá na nação, né? Na Umbanda também, mas eu digo na nação porque isso é próprio da nação que a Umbanda puxou. Cada um é filho de um orixá. Então tem aqueles que é filho de Ogum, outro é filho de Iemanjá, outro é filho de Xangô, outro é filho de Oxóssi. Ou seja, cada um tem um padrão, tem uma personalidade, né? Cada um tem um arquétipo. Tem aquele que é o líder, que é o guerreiro, é filho de Ogum. Tem o outro que é filho de Oxum, que é a beleza, é sensualidade, é mais meiga. Então, isso já vem lá da África, milhares de anos. Eles perceberam que as pessoas são diferentes, que tem uma natureza diferente, as pessoas não são todas iguais. Tá? E lá foi identificado que havia ligação com o orixá de cada um. Tá? Então aqui é algo semelhante, só que nós não vamos trabalhar com o conceito de
o pai de cabeça da pessoa, o orixá. Né? Que isso é lá na nação, jogando búzios e tal. Aqui ninguém vai jogar búzios, não é nada disso. Aqui nós vamos trabalhar com a força do reino. E nós vamos perceber durante o curso que todos nós aqui temos tendências para determinadas forças, determinados reinos. Aí, identificando isso, a gente vai conhecer qual é a energia de cada um. Então, por exemplo, se uma pessoa está muito debilitada, está fraca, está com anemia, né? Então a gente vai buscar, sei lá, filhos de Ogum, por exemplo, nessa linguagem, mas não é nada de Ogum, né? Eu estou só simplificando, para quem já é de Umbanda. Junto, 4, 5 pessoas de Ogum e elas vão aplicar um passe. Então, a ideia é que aquela energia daquelas pessoas de força, de intensidade, de liderança, passe para a pessoa. Tá? Aqui a gente vai trabalhar com a energia do reino. Então tem o reino do fogo, por exemplo, que é essa energia. Então as pessoas que têm essa energia do fogo, nós juntamos elas e vamos aplicar o passe. Então é feito dessa forma. Então nós formamos grupos. Pessoas do fogo, pessoas da água, pessoas da terra, pessoas do ar, pessoas das matas, pessoas da humanidade e pessoas das almas. São os 7 reinos. Né? Nós vamos estudar tudo isso. Ninguém precisa ficar preocupado. Eu estou só antecipando. Tá? Então cada um depois vai descobrir qual é o seu reino. Tá certo? E aí nós vamos juntar as pessoas e vamos aplicar. E vocês vão ver que é interessante. Porque essas energias, elas estão em todos os lugares. E estão no nosso corpo também. E cada parte do seu corpo, cada órgão, cada sistema, ele absorve mais um pouco dessa ou daquela energia. Então quando tem o desequilíbrio, começa a aparecer problemas naquelas regiões. Na parte mental, no coração, no pulmão, no estômago, no intestino, né? na parte genital. Então vai aparecer. Então nós vamos estudar tudo isso. Tudo isso faz parte do curso. Durante o desenvolvimento do curso a gente vai estudar o corpo humano, vai ver os órgãos, vamos ver qual energia vai para cada região. Então, isso não é um conhecimento novo. Tá? Na China se faz isso, na Índia se faz isso, em todo lugar. Só que cada um tem a sua visão. Lá na China são 5 elementos, né? Aristóteles tinha uns 4 elementos, e aqui são 7. E nós vamos trabalhar com isso, tá? A gente vai explicar certinho. Alguma pergunta em relação a essa definição, gente? Querem antecipar alguma coisa aí? Eu estou falando, estou percebendo, a turma está ficando cansada já, né? Nenhuma pergunta? Não nada? Vamos começar então? Vamos para frente? Vamos virar mais um slide. Aqui, isso também é importante, né? Qual o significado da palavra arapé? Eu estou falando arapé, né? Essa palavra foi criada, né? Ela tem de origem indígena. Os termos utilizados são indígenas, tá? Mas ela foi criada aqui dentro com esse significado. Existe um termo chamado arapé, mas é uma deusa indígena. Uma deusa da dança indígena, que não é o caso. Quando foi inspirado... Porque foi por inspiração, que eu já vou explicar isso para vocês, que o arapé nasceu. É uma entidade espiritual que nós temos aqui na casa, ela é que coordena, né? O arapé, a aplicação, o estudo, tudo do arapé. Então, quando foi aplicado, a técnica, mostrou a técnica, intuiu tudo, eu falei, pô, qual é o nome que a gente vai dar? A gente está manipulando energia, né? Vamos pegar um termo grego aí, né? Não sei, energia disso, daquilo, pensar em alguma coisa e não vinha nome, não vinha nome, a técnica já existia, mas não vinha nome. Aí ele sugeriu essa palavra. O Núcleo Mata Verde é uma casa que tem muita ligação com o lado indígena. Isso todo mundo já sabe, que eu sempre falo aqui dentro, né? É uma casa que está na vibração de Oxóssi, né? Que é o orixá das matas, tá? Por isso que tem muito verde, né? A gente vai estudar também os orixás durante o curso, dentro da nossa doutrina, né? Deixar bem claro isso. Eu vou passar isso para você. Então, quase tudo aqui é feito com termos indígenas, dentro da nossa casa. É uma umbanda iniciática, né? Nós temos 7 graus. A pessoa quando entra, veste o branco, né? Ela passa a fazer parte da casa. Cada ano ela sobe um grau. E cada grau tem um nome indígena, né? Cada grau representa um reino. É o reino do fogo, o reino da terra. Então nós temos lá a força do 1º grau, Tatapiatã. 2º, Ibipiatã. 3º, Ibitupiatã. 4º grau, Ipiatã. E aí vai indo, Caapiatã, Abapiatã, Angapiatã. E vai indo. Tá? Então, eu vou explicar tudo isso para vocês. Mas daí não vinha o nome. Daí ele sugeriu Arapé. Falei, mas o que é arapé? Vamos procurar arapé. Então, arapé é o seguinte, a palavra ara significa luz.
em tupi antigo. A palavra apé significa caminho. Então a palavra arapé é o caminho da luz. Tá certo? Então a técnica acabou tendo esse nome, arapé. Mas a palavra é muito mais. É muito mais. Quem fez o curso de evolução espiritual entende isso. O arapé é esse processo evolutivo que todos nós estamos participando. É o caminho da luz espiritual. Por isso até que eu botei essa escada aqui. É uma subida espiritual. Então, o arapé é uma palavra de origem tupi, que significa o caminho da luz. Arapé. É usada em vários sentidos, mas também é o nome da técnica. Arapé. Tá bom, gente? Mais um pouquinho a gente dá uma paradinha para tomar um café. Arapé somente é possível de ser realizado com um grupo de pessoas. Portanto, o arapé é uma técnica de aplicação coletiva. Uma única pessoa não tem condições de aplicar o arapé. Tá? Que nós vamos estudar que nós pegamos 3 energias. Todo mundo. Temos 3 energias que se sobressaem. Cada um. Então, se uma pessoa chega com determinado tipo de doença, pode ser que aquele teu padrão vibratório, aquela energia tua, pode ser o ideal para ela. Então, se você der um passe nela, por exemplo, magnético, ela vai se sentir bem e vai talvez até ficar curada. Mas se chega uma outra pessoa com outro tipo de moléstia, você pode dar o passe que não vai adiantar nada. E isso é comprovado na prática. Tem pessoas que vão lá, tomam o passe e ficam boas, outras não. Aí você fala, pô, mas por quê, né? O passe espírita, eu estou falando, mas... porque não tem merecimento e tal. Mas será que é só isso? Aqui, então, a gente se aprofunda um pouquinho mais. A gente vai ver que, ou então, outro exemplo, a pessoa toma passe com uma pessoa, se sente bem. Vai tomar passe com outra ali, já não gostei do passe, fiquei mal. A pessoa está desequilibrada. Será que é isso? Mas outro foi lá, tomou passe, se sentiu bem com aquela pessoa. Então, o arapé responde tudo isso daí. Quando a gente começa a detalhar ele, se aprofundar nesse conhecimento, vocês vão ver que muitas respostas virão, né? Coisas novas. E é importante que a gente vai abrir a nossa consciência. A gente vai começar a enxergar mais coisas que a gente não está enxergando no dia a dia. Tá? Essa nova modalidade de tratamento fluídico foi apresentada e orientada pela entidade espiritual que se apresenta com o nome de Xangô Sete Pedreiras. Tá? Então é isso. Então nós temos aqui na casa várias falanges de trabalho, tá certo? Temos o Caboclo Mata Verde, é o responsável, ele que coordena, né, é o dirigente da casa, o Caboclo. O Votião também, Preto Velho, são os 2 que levam o terreiro. Agora, temos várias falanges, tem falange de Ogum, né? Nós temos uma linha de Ogum ligada com as águas, temos uma outra linha de Ogum ligada com as matas. No caso do Reino da Terra de Xangô, nós temos o Xangô Sete Pedreiras, é um Xangô que vem na falange de Xangô Caô. Ele tem uma ligação muito com a linha do Oriente, tá certo? Embora não haja um trabalho propriamente para ele dentro da casa. Ele coordena espiritualmente, ele vem de vez em quando, limpa o ambiente, na gira de quarta-feira, né? E temos na linha das matas, por exemplo, a linha de um caboclo que vem em janeiro. Quem vem em janeiro na festa de Oxóssi viu os caboclos bugres, né, que são do mato mesmo, o caboclo mais bravo, assim. Eles vêm também, eventualmente, sempre vêm na festa de Oxóssi, né? E outras linhas, linha dos baianos, a linha de Iemanjá que também vem, né, que são dos reinos. E esse Xangô foi ele que inspirou, então é ele que coordena de certa forma o arapé, tá? Agora, o arapé não é uma técnica mediúnica, na realidade não há necessidade da pessoa ser médium de incorporação, tá? Todo mundo pode aplicar o arapé, todo mundo, sem exceção, tá? Basta que você entenda o que você está fazendo, é só isso, entender. Então é uma técnica que vai depender do conhecimento, basicamente, e da tua boa vontade, né? Naturalmente, você tem que querer. Tá certo? Basta isso. E precisa ser um bandista? Não, não precisa ser um bandista. É universalista. É uma coisa mais ampla. Tá? Qualquer pessoa pode, qualquer religião. Se ela aceitar, se ela entender e quiser aplicar isso, ela vai aplicar. Vira mais um slide, a gente vai dar uma paradinha. Isso. Nós vamos começar aqui no início. Vou dar alguns exemplos aqui, coisa bem rápida, passar por cima assim rapidamente, de vários tipos de curas sob a imposição das mãos, né? Para vocês terem uma visão na história, né? Quais são os tipos de curas que existem.
Depois a gente vai entrar na parte do estudo da doutrina. Depois nós vamos entrar numa parte de administração do Arapé. E por último vai ser a parte prática. O curso são esses 4, 5 módulos na sequência, tá bom, gente? Então, antes de entrar aqui na cura das mãos, eu vou dar uma paradinha, que são 6 horas, tomar um café, uma água, 15 minutinhos e a gente volta, tá bom, gente? Voltem com as perguntas, hein? Eu sei que ainda está no início, mas...